Olá amigos, vamos a mais uma videoanálise especial, desta vez das ações do Banco do Brasil, BBAS3. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, te convido aí de imediato a se inscrever gratuitamente aqui no meu canal no YouTube, canal Dalton Vieira Investe. Procedimento simples aqui no canto inferior direito do seu vídeo, se estiver aparecendo a imagem, inscreva-se, passando o cursor do seu mouse em cima dessa imagem. Vai aparecer a opção de se inscrever gratuitamente no canal, deixando aí o sino, lembrando de deixar o sino das notificações devidamente ativado. Se não estiver aparecendo essa imagem para você, na parte inferior aqui do vídeo, seja no seu celular, no seu tablet, tende a ter outra opção aí, o botão inscreva-se, para ficar aí antenado gratuitamente no canal aqui no YouTube. E além disso, para que você possa receber as recomendações de compra e venda, acompanhamento de todas as operações, isso tudo chegando no seu celular, no seu desktop. E também as carteiras de ações, perspectiva e a carteira exponencial, uma mensal e a outra semanal. E ainda informações relevantes durante o pregão, tudo no seu celular, no seu desktop, para que você possa testar esse serviço de forma gratuita durante um determinado período. Clique aqui e siga os procedimentos. Então, nessa análise especial, lembrando, o foco dela é olhar para o longo prazo até o curto prazo, tentando traçar aí qual cenário gráfico que temos nesse momento em cima de BBAS3, logicamente fazendo a avaliação em cima de análise técnica, que é a minha especialização. Indo aqui então primeiramente para o gráfico anual, nós temos aqui a BBAS3 em uma tendência de alta de longo prazo, onde fez um movimento para baixo, gera um movimento de alta aqui de basicamente 9 anos, 8 para 9 anos, faz uma correção aqui mais no tempo, que é uma correção, um movimento mais lateral, a média vai chegando no preço, então uma correção aqui basicamente ali de uns 8 anos para 9 anos, no nono ano começa a subir novamente, ou seja, houve uma simetria de tempo aqui nessa correção e agora temos um novo movimento para cima, está no seu 4º ano de movimento de alta. Só que dentro de um movimento de subida, nem todos os anos tendem a ser de alta. Pode ser um ano de queda, pode ter aqui outro ano aqui de queda e às vezes outros anos lá de bom movimento para cima. Então aqui nós já tivemos 3 anos para cima e agora a gente está aqui, essa análise está sendo produzida no dia 27 de agosto, né? O pregão ainda não abriu do dia 27. Temos aqui o 4º ano de subida, esse ano, no 4º ano está aqui dentro de uma queda de 0,84%. O que eu quero dizer é que podemos ter movimento para baixo de queda no ano, num determinado ano, nesse movimento de subida, mas a tendência continua sendo de alta. Essa queda tende a favorecer o quê? Possibilidades mais interessantes de buscar a operação de compra, seja buscando compra em cima de suportes importantes, é uma das formas. A outra forma seria buscar entradas através de uma sinalização de alta, por exemplo, seja no gráfico de 80 dias, um gráfico quadrimestral ou principalmente no gráfico mensal através de fundos. Indo aqui para o gráfico quadrimestral, temos uma tendência de alta que agora gerou uma sinalização para baixo, candle de alta, candle de reversão chamado ali de Hangman, que é um homem enforcado, padrão que sinaliza a reversão de um movimento de alta para se ter um movimento para baixo. Então, se você tiver alguma dúvida em relação a esse padrão, quiser saber mais sobre ele, aqui no meu canal tem ali um vídeo de aprendizado curtinho para que você entenda o que é esse padrão gráfico, esse padrão dos candles, de reversão dos candles. Então tivemos a perda da mínima do candle anterior, o que traz essa sinalização, a chance de se ter ou um movimento para baixo ou até mesmo um movimento lateral. Aqui teve um movimento forte para baixo, perdeu as mínimas ascendentes que vinha acontecendo aqui, mínimas ascendentes, e perdeu a mínima ascendente, só que não deu sequência, já voltou forte para cima. Quanto caiu quando gerou esse movimento aqui para baixo? Daqui para cá, caiu em torno ali de uns 45%, por volta de 45%. E aqui agora já está caindo da máxima até esse ponto aqui, a mínima que atingiu, ali por volta dos 20%. Se a gente falasse em cair 45% novamente, a gente estaria falando ali em buscar uma faixa de preço em torno dos R$30. Então, por enquanto, tem suporte bem relevante aqui nessa faixa dos R$39, de R$ 41,68 a R$ 39,82 seria um suporte relevante para o gráfico aqui quadrimestral. Nesse momento, ou seja, para se buscar a entrada a favor daquela questão de retorno aqui para cima, seria mais interessante olhar até o gráfico mensal,
ou mais à frente o gráfico quadrimestral para ver a sinalização de subida. Como eu já disse, o primeiro ponto de se buscar a entrada seria em cima de suportes mais relevantes aqui na faixa no gráfico quadrimestral, 41,68 a 39,82. No mensal, a gente tem uma tendência que vai mudando para uma tendência de baixa, mas que eu ainda, na minha leitura, eu ainda visualizo que a gente teve uma das possibilidades, né, que é uma das minhas leituras, que é esse aqui tudo foi um movimento para cima, e aí de retomada da tendência de alta, que aqui tinha perdido a tendência de alta com esse movimento para baixo, volta ali para cima, retoma a tendência de alta. Como esse movimento foi muito forte para cima e de vários meses, a gente tem aqui agora uma correção mais em duas etapas. Então, isso é uma das possibilidades, só que a gente vai avaliando gradativamente, porque existe também a chance disso aqui ser o quê? Um topo duplo. Então, a gente vai avaliar a força para baixo aqui na perda desse suporte, que é a região dos R$ 43,76. E aí, olhando em termos, se isso aqui for um topo duplo, e aí quais são as projeções desse topo duplo, né? Um padrão gráfico que também tem vídeo de aprendizado aqui no canal. A gente tem ali uma projeção lá para a faixa dos R$ 33,25, que seria projetar essa altura aqui aqui para baixo, ou seja, essa diferença daqui para cá, projetando daqui para cá. Então teríamos aí essa projeção na faixa dos R$ 33,25, onde passa alguns pontos ali de suporte anteriores, antigas resistências que agora podem funcionar como patamar de suporte, perto aí dessa região de R$ 33,25. Só que a gente avaliaria o quê? A força por parte dos compradores aqui, vendedores nessa região que está em 43,76, e o outro ponto que é importante de suporte, 41,68, a máxima desse topo anterior, antiga resistência, chamada mudança de polaridade, também vídeo de aprendizado aqui disponível no canal. Aqui tem outro nível também de suporte, o mais testado, 3 candles batendo nessa faixa de preço ali por volta dos 39,14. Então, esse seria outro ponto de avaliação, ou seja, se o gráfico mensal, Dalton, eu não quero comprar suporte, eu estou preocupado com essa região, esse possível topo duplo, eu vou aguardar então aqui uma sinalização de fundo nessa faixa de suporte, seja aqui ou principalmente aqui nessa região. Totalmente válido, mas também ficaria antenado justamente para se buscar a entrada na ponta compradora pensando em um prazo maior. Por quê? Porque a tendência de longo prazo ainda é de alta, não tem nenhuma sinalização clara de reversão dessa tendência, falando ali de um movimento, seja do gráfico quadrimestral, seja no gráfico anual. Então, favorecendo possibilidade de compras de fundo no gráfico mensal. E aí o fundo no gráfico mensal, quando eu indo para a interpretação de isso aqui ser uma correção em duas etapas, que seria como se fosse uma ABC desse movimento aqui interior, esse aqui é um ABC, uma correção em duas etapas, favoreceria ter um próximo movimento de expansão muito forte. E aí, se a gente pegar o gráfico quadrimestral, voltar aqui para o gráfico quadrimestral, aqui caiu da máxima para a mínima na faixa ali de uns 45%. Só que quando subiu até a máxima que atingiu aqui, 135%. Então, por isso que é interessante ficar antenado nesses movimentos de queda do preço, que são interessantes para justamente ter uma oportunidade de uma melhor relação risco-ganho para as operações aí de longo prazo. Indo agora para o gráfico semanal, olhando já para um médio para curto prazo, a gente tem aqui no gráfico semanal ativo uma tendência para mim indefinida. Primeiro tinha estabelecido uma tendência de baixa, aí retoma a tendência basicamente de alta e volta aqui, perde essa mínima, fica com a tendência basicamente indefinida no médio prazo, no gráfico semanal. Como é que chegou aqui nesse nível de suporte? Ou seja, levou ali um certo tempo para chegar nesse nível, mas levou um pouquinho, praticamente o mesmo tempo, até um pouquinho mais, para se chegar nesse nível de suporte. Ou seja, não chegou tão forte assim para baixo nesse nível de suporte. Ou seja, o que seria interessante acontecer aqui em termos de sinalização para cima, que seria também uma das alternativas de se entrar no mercado de indefinição e baseado na tendência de prazo maior, seria acontecer aqui, pode até oscilar um pouco mais para baixo, vir mais 1 ou 2 semanas aqui para baixo e gerar a superação da máxima, quebrar essa sequência de máximas descendentes no gráfico semanal, para se buscar alguma compra, tentando pegar um movimento que volte lá para o teto da congestão, que seria por volta dos R$ 53,24, por volta desse preço, não necessariamente esse valor exato. Ou seja, uma região aqui testada de topo anterior, que ficou um tempinho acima e já voltou para baixo dessa faixa de preço. E aqui agora temos esse suporte direto em 44,05 a 43,76. Abaixo disso a gente tem suporte 44,44
e que na realidade é junto, né, dessa região. Então o suporte mais relevante aqui é 43,37. Abaixo dessa região aqui, ó, seria R$ 43,37. Então esse seria o outro nível, e mais abaixo aqui a gente outro patamar, R$ 42,62. Então são os 3 níveis de suporte que o ativo se encontra, chegando aqui com uma certa simetria no tempo em relação a esse movimento anterior, em termos de tempo, né, o tanto que levou para subir, leva-se um tempo ali igual ou superior ao que levou para subir, para cair agora. Então nessa região, se gerar alguma sinalização para cima, seria nessa faixa de suporte, que eu acabei de mencionar os 3 suportes, seria algo interessante para se arriscar uma operação de compra baseado na tendência de prazo maior, e considerando também uma das estratégias de congestão, tentar comprar o suporte na expectativa de retorno do preço para a região de resistência da congestão, que seria justamente a região que eu já mencionei, 53 e por volta de 53,24. No gráfico, no gráfico diário, ou seja, já no curto prazo, olhando para operações de swing trade, a tendência é de baixa, topos e fundos descendentes. Nesse momento gerou aqui um forte candle de alta, já voltou para baixo, já fechou o gap aqui para baixo, aumentando a probabilidade de ter algo mais para baixo. O que seria interessante acontecer em termos de se buscar algum tipo de entrada na ponta compradora contra a tendência do gráfico diário, ou seja, de swing trade, arriscando um pouco mais, seria continuar o movimento para baixo, buscar os suportes mais abaixo que eu já mencionei no gráfico semanal, e depois gerar um sinal de alta, ou seja, se afastar o máximo possível da média móvel de 13 períodos, assim como se afastou aqui, para gerar esse retorno aqui do preço. Então isso seria mais interessante acontecer, ter algo mais para baixo para buscar a entrada ali de superação da máxima do que no anterior. Agora, se ficar aqui de lado, congestionado, e aí depois vier aqui para perder, aí aumenta a probabilidade desse movimento ser um pouco maior para baixo. Então é essa questão que a gente tem que ir monitorando, e aí eu vou falando aqui nas análises mais adiante em cima de BBAS3, aqui seja na de fechamento pregão, seja no radar, na live que é feita diariamente, às 10h45, a partir das 10h45. Aí a gente vai monitorando esse cenário aqui em cima de uma região importante de suporte que está a BBAS3, que pode trazer alternativa bem interessante de compra, seja de contra-tendência num gráfico diário de curtíssimo prazo, sendo um pouco mais arrojado, ou pensando já numa operação de prazo um pouco maior, seja pelo gráfico semanal ou mesmo pelo gráfico mensal, nessa atual zona de suporte. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato aí por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha nessa análise especial. Um grande abraço e até a próxima.